Cuidado com os vícios, pratique exercícios, beba bastante água. Manere no açúcar e nos temperos. E guarde algum tudo sem exageros. Afinal, todos precisamos de boa saúde e um pouco de dinheiro. Dance, cante a vida, mas não incomode o vizinho, né? Não precisa fumar algo, não precisa. A vida é igual comida, fica melhor com conhecimento, sabedoria, afeto, amigos, carinho e quando crescer, apenas quando crescer, vou repetir, apenas quando crescer, conselho tutelar, eu estou falando, apenas quando crescer, quando for maior de idade, uma boa taça de vinho. E lembre-se, isso é importante, amor não pode ser sozinho. Ah, que bela receita de vida! E vamos lá, porque tá no ar mais um episódio de Cadê a Receita, Rita Lobo? Aqui nesse podcast, a gente bate um papo na cozinha e sobre a cozinha, sempre com um convidado muito especial. Mas a gente também fala de memórias, família, trabalho, futuro. Vem comigo! Cadê a Receita, Rita Lobo? Apoio Azeite Andorinha. Anota aí os ingredientes para a nossa receita de hoje. Uma mistura de ofícios, de ator, cantor e compositor. Aí vem um tanto de peças de teatro, novelas e minisséries, discos e shows que deram ao meu convidado um punhado de prêmios em reconhecimento a esses talentos todos. E pode colocar aí nessa lista 50 anos de vida completos em 2020, casamento, 2 filhos pequenos. Com vocês, esse artista múltiplo, Alexandre Nero. Tinha momentos que eu comia só feijão. Então, assim, não tem arroz, não tem carne, não tem nada. Eu fazia aquela cumbuca de feijão, só, puro feijão. Amo feijão. Só que tem uma coisa, a minha dúvida. Será que eu gostava de feijão mesmo ou eu gostava da linguicinha e do bacon e da costelinha que eu colocava junto para temperar? Pois é, o maravilhoso feijão é o ingrediente que o Alexandre escolheu para hoje. E a receita tá muito boa, viu? Vamos pro modo de preparo? Alexandre, eu achei aquela sua música que você postou outro dia no Instagram e que a gente tocou aqui no começo tão bonita. Aí eu quero saber, você segue essa receita à risca no seu dia a dia ou é só a poesia? A ideia é essa. Tem coisa que a gente faz da poesia e tenta fazer na vida, né? A verdade é um pouco isso. Então quer dizer que você faz isso na vida? Não, se fosse assim, a minha vida ia ser zen. A ideia é essa, eu queria muito que fosse assim, né? Mas eu achei muito legal porque no fundo é uma música, é uma mensagem, né? Assim, idealizando um pouco a vida para os seus filhos. E, bom, já que a gente falou de infância, vamos começar do começo, da sua infância? Qual é a sua memória mais antiga de comida? O que tinha na mesa do almoço quando você ainda era um menininho, voltando da escola? Qual era a comida no dia a dia de casa? Eu não tenho muita memória dos sabores da minha infância. Eu lembro de pratos, assim, de situações, muito mais de pratos que hoje não fazem mais parte do meu dia a dia, de pratos que se repetiam muito do que de sabores, na verdade. Lá em casa, quando eu era garoto, a gente comia... Era um hábito muito grande comer muita fritura. Uhum. E isso eu aboli da minha vida. E eu vou te dizer por quê. Acabou se tornando por uma coisa saudável, que bom para mim, que bom para os meus filhos, ai, que legal. Mas no começo não foi por causa disso, não. Foi porque eu a vida inteira morei sozinho
E tinha uma preguiça de lavar a louça. Todos temos. E aí eu falo, pô, fritura, cheiro de gordura na casa, sabe? Eu falo, e fritura dá uma trabalho. E óleo para lavar a louça, para tirar óleo de panela, é um inferno. Aliás, essa é uma ótima recomendação, deixar para comer fritura fora de casa. Só que tem que ser num lugar de confiança, né? Sem aquele óleo que só troca de vez em nunca. Eu lembro que lá em casa, eu lembro disso, minha mãe guardava, ela tinha um pote, um vidro que guardava o óleo. Era o hábito. Era o hábito de se usar várias vezes o óleo para fritura. Então, assim, eu lembro de comidas, por exemplo, bolinho de arroz frito. Uhum. Esses dias eu lembrei com a minha irmã, a gente lembrou de uma coisa que era... não sei nem se existe, mas é uma coisa que é mais, né? Como é que chama? Presuntada em lata. Ela cortava umas presuntadas grossas e colocava em farinha em volta. Como é que chama? Para empanar, assim. E fritava aquilo. Quer dizer, tinha tudo muito fritura, sabe? A gente comia muito essas coisas. Então, assim, eu adoro isso. Eu não sei, eu acho que você está lembrando tanto da fritura porque você justamente praticamente não come mais. Mas não é possível que tinha só fritura na mesa. Não, é claro que não. Tinha a tradicional comida brasileira, arroz, feijão, macarrão, essas comidas tradicionais da comida brasileira. É que essas comidas realmente são as comidas que eu lembro que exatamente que eu amava, amo, mas não tem mais hoje. Então, assim, se faz aqui em casa, quando faz, que é, por exemplo, sei lá, puxa vida, alguma fritura, alguma coisa dessas coisas de fritura, sei lá, pastel, por exemplo, uma coisa, é uma alegria terrível dos meus filhos, ou eu, sabe? É uma coisa de infância. Você fala, total. Meu Deus, pastel de feira, é alegria total, que não se faz aqui em casa, não se faz, entende? Então, assim, mas aí eu tenho uma coisa curiosa, que eu tenho um bordão que é de brincadeira. Aí eu te pergunto, você que trabalha com isso, que é do métier, eu tenho uma brincadeira que, assim, tá ruim, faz um empanado e joga na gordura. Tudo fica bom. Sola de sapato vai ficar gostoso. Eu tenho essa máxima que, assim, qualquer coisa fica gostoso jogando na gordura frita, não é? E você tá certíssimo, né? Você tá certíssimo. Pra gente entrar aqui num papo mais conceitual, logo de cara, quando a gente fala muito assim, exclua os ultraprocessados, né? Que é aquela coisa dos alimentos que são feitos e temperados na fábrica, a comida que imita a comida de verdade, né? Que é diferente da comida feita na cozinha de casa, na panela. Por que esses alimentos eles são tão viciantes, são tão gostosos? São assim... Lembra aquela coisa que fala assim, é impossível comer um só? É impossível mesmo, porque é viciante. Porque tem gordura, açúcar e sal, fora os aditivos químicos. Então, empanou, fritou, colocou sal e açúcar, tudo fica bom. Até sola de sapato, você está certíssimo. Quem cozinhava na sua casa na infância? Então, predominantemente, eu lembro da minha mãe, mas também eu lembro da minha avó. A gente, durante muito tempo, minha avó morou com a gente, muitos anos da minha infância. Então, eu lembro que minha avó também morava com a gente. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é curiosa, que eu tenho uma curiosidade muito grande, que hoje, assim, eu quando era criança, a gente comia um negócio que eu já corri atrás disso pra caramba, que a minha avó é filho de italiano, né? Italiano, alguma coisa assim, e assim, um pessoal muito simples, sempre miseráveis mesmo, não tinham dinheiro, e justamente por isso ela contava essas histórias. E quando eram crianças, eles comiam uma coisa que ela chamava de inguiamba. Como? Inguiamba. 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 Isso. E depois de adulto, depois de um tempo, isso na pronúncia, eles, filho de italiano, ou neta de italiano, né? Inguiamba.
Aí, depois de um tempo, eu fui procurar isso na internet, eu não acho em lugar nenhum. Aí, quer dizer, minha avó era uma mulher muito simples, analfabeta, pode ser que a pronúncia e tradição oral esteja errado, e até parece meio africano hoje, sabe? Então, Olha, eu nunca ouvi falar em gamba. E como que era? era farinha e água e sal. Era só isso. Então, assim, hoje, adulto, eu falo, poxa, isso é uma pizza frita. Era só um fio de óleo e colocava na panela e fritava. Douradinho, assim, um pãozinho. Exatamente. Olha só, depois do meu papo com o Alexandre, é claro que eu fui procurar saber sobre esse pão de frigideira, que, aliás, do jeito que ele descreveu, é muito parecido com a piadina, que é um pão rapidíssimo, quase que a versão italiana do pão sírio ou do indiano chapati. Aí, a Carol Stamillo, chefe de cozinha de testes do Panelinha, se lembrou de uma expressão italiana. É assim, ó. Essere in gamba ou essere in gambi, que quer dizer, literalmente, estar sobre as próprias pernas. Mas é uma gíria antiga para dizer que a pessoa está bem, saudável. Aí a gente ficou pensando se não era isso que a avó do Alexandre estava dizendo, que ela ia preparar um pão em gamba ou em gambi, como, por exemplo, uma piadina. E eu até iria sugerir para o Alexandre testar a piadina colocando um pouquinho de azeite na frigideira, mas eu sei que ele não segue muito receita, não. Quando eu faço comida aqui em casa, eu não gosto de receita. Se joga, vai juntando as coisas. Eu gosto de errar, assim, sabe? Eu sou o cara que, tipo... se der errado, a gente pede uma pizza. Eu sou desse tipo, assim. Se der errado, faz o quê? Empana e frita! Empana e frita, exatamente. E ouvindo você falar, eu voltei lá para o começo do nosso papo, para a história do seu post, da música, porque me parece que para você a alimentação tem sim a ver com nutrientes, claro, mas também passa pela comensalidade, o jeito de comer junto. E isso é fundamental também, tem a ver com a alimentação saudável, né? Eu acho, e digo mais, a coisa da lembrança de uma comida, eu não consigo conceber sem contexto, né? Não tem como você lembrar de uma comida maravilhosa num contexto terrível. Não existe. Nossa, eu comi uma comida maravilhosa o dia que meu pai morreu. Tem um contexto em volta. Provavelmente aquela comida maravilhosa teve um contexto de um dia maravilhoso. Alguma coisa aconteceu em volta desse contexto. E isso tem a ver, como qualquer coisa da cultura ou da arte, dificilmente aquele dia merda que você estava, você assistiu aquele filme e achou maravilhoso. Quer dizer, ele te tocou de alguma forma porque alguma coisa muito legal. Enfim, claro, merda no sentido diverso, que tem muita coisa que te inverte, te concebe de outro jeito. Mas, enfim, tem um contexto para acontecer as coisas, né? As coisas não acontecem gratuitamente. Você tem que estar preparado para as coisas, né? Alguma coisa você tem que estar aberto para as coisas, de alguma forma. Então, acho que o contexto faz parte disso. É isso, a comida, por mais maravilhosa que seja, você comer como se fosse um fast food, ela vai entrar como um fast food, né? Eu concordo com você. E, aliás, por falar em fast food, essas comidas que viciam, você tem algum vício gastronômico? Eu sou realmente um formiga doentio. Formigão! Mas doentio mesmo. Aqueles de roubar e de comer escondido doce. Que os filhos, você não vai comer, eu vou comer sozinho. Literalmente tirar doce de criança. Mas e aí? Como é que você faz para driblar esse vício? Tem alguma técnica? Aprendi na vida, com a experiência de vida, de não comer o primeiro nem no meio. Eu como o último doce. Eu como o último pedaço. Porque aí, quando eu quiser mais, não tem mais. Nossa, eu vou usar muito essa dica. Eu adorei. Agora, Alexandre, das escolhas alimentares para as profissionais, você canta, toca, compõe, é ator, está na TV, está em todos os lugares. Como é que você faz as suas escolhas com tantas possibilidades? Olha, eu acho que a escolha
Olha, depende da época. Teve uma época que a escolha era pagar contas. Como 95% dos artistas brasileiros era o que precisam pagar contas. Essa é a realidade do artista brasileiro. Não é ao que as pessoas querem inventar, que é os artistas brasileiros ricos como 2% dos artistas do mundo, né? Essa é a realidade dos artistas brasileiros, querem pagar contas e viver daquilo que gostam, do que amam. Com o tempo, você vai se estabelecendo, você vai sendo respeitado, conhecido e tal. E aí, acho que a escolha é se divertir, estar com pessoas que você gosta, que você não se aborreça, que você... É isso, bem-humorado, é isso. Eu fico curiosa para saber como que você concilia a música e a atuação. As duas coisas andam juntas na sua vida? Elas andam juntas. É que as pessoas talvez não compreendam, assim, por motivos óbvios, claro, não são obrigadas a entender disso, mas, assim, todo texto falado é música, né? Tudo que é falado tem música ali. Tem ritmo, tem tom, né? Tem musicalidade ali. E tudo que é cantado, toda música tem encenação, quer dizer, tudo está ligado, uma coisa está ligada na outra. Eu tive a sorte de poder ter estudado música e ter feito teatro, quer dizer, então as coisas estão ligadas. Para mim, ela é naturalmente, eu não consigo conceber o teatro sem a música e não consigo conceber a música sem o teatro. As coisas, para mim, estão ligadas uma na outra. Não consigo diferenciar. Que interessante isso! Deixa eu te contar uma coisa. Se na minha infância tivesse audiobook, eu estava feita, porque a minha memória é totalmente auditiva. É muito provável que eu nunca mais esqueça a dica de comer sempre um pedaço do bolo, do doce, por último, porque foi uma coisa que você me falou. E eu acho que essas coisas estão todas conectadas. Já, já, eu quero falar sobre futuro, legados. Fica aí que eu já volto com essa conversa com Alexandre Nero. É rapidinho. Comida de verdade é assunto que todo mundo deveria falar e ouvir. Por isso, anota aí. Toda terça tem um episódio de Cadê a Receita, Rita Lobo? Saindo do forno com um convidado especial. E se tem alimentação de verdade, tem azeite de verdade. Os azeites Andorinha são 100% de suco de azeitona, produzidos de forma sustentável no maior olival de Portugal. Andorinha, porque azeite não é tudo igual. Alexandre, como você acha que os seus filhos vão enxergar você? Como ator, como músico, artista? O que eu posso dizer, o que eu posso deixar para os meus filhos, se um dia eles olharem, esse é o meu pai. O meu pai não vai ser, o Alexandre não vai ser os personagens das novelas. Os personagens das novelas, aquilo foi um trabalho, enfim... Aquilo não é a minha obra que eu deixei para a minha eternidade ou para os meus filhos ou qualquer coisa. Quer dizer, a minha obra, onde eu estou, onde estão as minhas pegadas realmente, está no teatro, está na minha música, estão nas coisas pequenas. Você tem 2 filhos pequenos, né? Um de 2 e outro de 5 anos. Como você faz para ter uma rotina familiar, já que uma hora você está na TV, daqui a pouco está no teatro? Eu imagino que durante a pandemia você tenha conseguido ter mais essa rotina com eles, mais equilibrada, né? Com certeza, com certeza. A pandemia foi um pandemônio, né? Que foi isso. Eu me entendi pai na pandemia. Falei, caramba, é isso? Não quero, vou devolver agora. Que aconteceu que eles nasceram assim, sempre tive num ritmo muito alucinante de trabalho, assim, né? O primeiro nasceu, eu estava em plena fazendo protagonista da novela das 9 da Rede Globo, então assim, gravando 24 horas. O outro nasceu, eu estava no sertão, ficando 6 meses gravando lá. Então, assim, eu não estava aqui no dia a dia, eu estava realmente distante. Era tudo no lombo da mãe.
a pandemia realmente me colocou num lugar que eu falei, caramba, que é isso? Eu não sei ser pai. Eu não sei, eu estou aprendendo a lidar com a culpa, na verdade, um pouco, porque dá um desespero na culpa, sabe? É desesperador. É desesperador, porque eu fiquei com uma sensação de culpado, né? De uma coisa, puxa vida, o que eu faço? Comecei a ir atrás de curso até curso de palhaço eu fui fazer, olha só que maluco. Curso de palhaçaria. Mas que bom! Essa pandemia, então, teve um efeito humanizador. Não é nem humanizador, porque assim, eu acho que é a realidade, caiu a realidade, porque acho que tem um romantismo em cima disso, sabe? Ai, filho, é tão bom, é tão legal. Né? Claro que é óbvio que tem, todo mundo já sabe disso, todo esse discurso todo mundo já sabe, mas o perrengue... Aí as pessoas perguntam, é engraçado que todo mundo pergunta, você aprendeu a trocar fralda? Eu falei, meu amor, trocar fralda é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é educar. O difícil é o dia a dia lidar com essas crianças. Pô, trocar fralda, quem me dera trocar fralda fosse a parte mais difícil. Gente, pelo amor de Deus. As perguntas para os homens é sempre essa, né? Você sabe limpar cocô e trocar fralda? Pelo amor de Deus, isso é fácil. A questão é o educar essas crianças. O que eu faço? Como é que educa? Porque realmente é muito complicado entender o que eles estão falando, né? Na linguagem deles. É muito, 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 muito complicado. Ninguém ensina, e a gente tem que correr atrás. É mesmo. Eu vou te contar a minha experiência pessoal. Com o tempo, só melhora. Meu filho mais velho está com 18 anos e a minha caçula 16. E aí você vai acompanhando cada passinho, vai vendo eles virarem gente. De repente você fala, meu, que pessoas incríveis. É muito legal. E no fundo, eu não sei, eu acho que o nosso papel é dar os meios, as melhores condições possíveis dentro do que a gente tem de recursos. E aí eu não estou me referindo somente aos financeiros, a gente né? sempre tem dúvidas se a gente está dando o melhor, entende? A dúvida é essa. Ai, será que esse é o melhor? Será que eu não consigo? Consigo mais? A gente sempre pode mais, né? Mas a gente fala, mas e eu? E eu? Porque senão a gente fica se doando o tempo inteiro, a gente esquece da nossa vida também, tem isso. E uma coisa é clara, a ponte aérea nos ensinou que primeiro você coloca a máscara de ar em você e depois na criança. Né? Exatamente, sabedoria, isso é muito sábio, é verdade. Alexandre, eu vou aproveitar que a gente falou de pandemia e da vida em casa para saber como está a sua produção musical nesse momento. Você gravou um novo álbum, né? Me conta. É um álbum, é o meu 4º disco solo. Enfim, eu comecei a gravar, eu falei, não vou gravar mais nada, cansei, aquela coisa que você dá uma cansada, não gravo, não quero mais compor e tal, e de repente foi justamente nesse gravando Onde Nascem os Fortes, lá no sertão, lá da Paraíba, eu compus uma música, foi lá que começou a sementinha de uma coisa que foi indo, e 2 anos depois disso, continuando compondo, eu resolvi gravar um disco, mais 10 anos depois do meu último, e gravar um disco só de composições autorais, que fala disso, fala de contemplação, fala de silêncio. É isso, fala de uma comida que não seja fast food. Acho que me deu vontade de fazer. Então, realmente, é uma música que, se você tiver num churrasco, ela vai acabar com o teu churrasco. É meio isso. Música para acabar a festinha. Música para acabar com a festa. Ótimo nome de disco. Aliás, perfeito para esse ano de 2020. Ano em que a gente foi obrigado a refletir, a mudar, que muita gente aprendeu a cozinhar. Vem cá, qual vai ser a sua próxima receita? Receita não, prato, já que você não gosta de receita e quer acabar com o meu trabalho. Você sabe que essa coisa não é que eu não gosto. Por exemplo, se eu vou fazer uma coisa, se eu nunca fiz, eu tenho que dar uma lida. Eu dou uma lida e tal, mas eu não gosto de ficar
acompanhando, sabe? Ai, é uma colher. Passo a passo, certinho. Você não gosta de fórmula. Não, mas assim, veja, eu sou um cara que claramente cozinho. A minha mulher, por exemplo, ela tua fã, te ama, te adora, manda beijos. E ela é uma pessoa que segue e arrisca as receitas. Ela cozinha muito bem, ela faz pratos maravilhosos. E ela realmente faz pratos exóticos, super bacanas aqui. Então, assim, ela segue receitas. Mas eu realmente eu não ligo muito pro resultado das coisas, sabe? Eu gosto das experiências. O processo. Eu gosto do bate-papo, eu gosto do que a gente, sabe, que conversa e tal. Aí, se vai dar certo, deu. Se não der, exatamente, a gente empana. Empana e frita. É isso. Vou te passar uma receita de um bolinho de tutu de feijão, que você empana e frita. Você já pensou? Que delícia! Aliás, no Paraná, o feijão do dia a dia é o quê? É o carioca? É o preto? Qual é o feijão que você comia na infância? Lá em Curitiba. Eu passei a infância em São Paulo, né? Que é... Ah, você nasceu em... Eu nasci em Curitiba, mas eu passei a minha vida adulta toda em Curitiba. Que lá é o preto. Mas em São Paulo é o marrom, né? Que é o feijão carioca. Que é quando você fala assim, feijão, o que vem à cabeça? É o preto ou o carioca? É o marrom. É o carioca. Marronzinho, rajado, carioca. Você já fez feijão na vida, alguma vez? Eu fiz, mas eu morro de medo de panela de pressão. Mas esse é um medo muito comum. E quer saber? É bom ter um pouco de medo mesmo, viu? Mas tomando cuidado com a panela de pressão, ela é ótima. Eu adoro. Você curtiu o processo de fazer o feijão? Então, eu curti. Agora, a minha dúvida também fica assim, será que eu sou apaixonado por feijão? Amo. Teve momentos na minha vida, no meu momento carboidrato de vida, heavy metal, comia mesmo, eu tinha momentos que eu comia só feijão. Então, assim, não tem arroz, não tem carne, não tem nada. Eu fazia aquela cumbuca de feijão, só, puro feijão. Amo feijão. Só que tem uma coisa, a minha dúvida, será que eu gostava de feijão mesmo ou eu gostava da linguicinha e do bacon e da costelinha que eu colocava junto para temperar? Olha, sei lá, hein? Acho que você gosta mesmo de uma carninha, bem. Bom, mas agora vamos para o momento cafezinho do nosso papo. Sabe aquele café longo depois do almoço, regado por uma boa conversa? Então, vou te perguntar o seguinte. Qual você gostaria que fosse o seu legado culinário? Assim como você lembra da friturinha que a sua avó fazia, o que você gostaria de deixar para os seus filhos? Ai, meu Deus. Será que você vai deixar um churrasco? Eu sei que você adora um churrasquinho. Para além da comida, é o ritual desse evento que você gosta, né? Eu acho que vai ser, porque é a única coisa que eu faço mais aqui, que é mais fácil, né? Eu sou aquele cara que não sabe, eu não entendo nada de churrasco, porque é mais fácil. Eu não sei nem nome de carne, assim, é uma ou outra, sei 2 ou 3, sabe? Se você falar alguma coisa profundamente churrasco, eu falo, qual que é? Eu não entendo muito. Então eu vou lá, compro aquela umas 2 ou 3 que eu conheço, a mais fácil, que eu sei a mais macia ali, assim, tem a costela de porco, que eu adoro, que aí você coloca no papel alumínio, fica, nossa, é a coisa mais fácil do mundo fazer. Você coloca ali um salzinho, aquilo fica molinho, fica delicioso. Então, assim, eu acho que é o churrasco mais fácil. Mas tem uma coisa que, putz, tem uma memória muito paranaense que eu acho muito legal, assim, que eles conhecessem, que eu queria muito que eles conhecessem, que é barreado. Barreado é um clássico, né? Eu comi muito barreado, também tem a ver com contexto também, sabe? Que é muito uma coisa, muito afetiva minha também. Que aí tem toda uma história linda, né? Dos bandeirantes que colocavam a carne de panela por baixo da terra, né? Eles colocavam e aí acendiam o fogo em cima e cozinhavam, ficavam o dia inteiro cozinhando. Eles voltavam no final do dia e comiam aquilo. Então tem toda uma história bonita em cima disso. E a comida, né? Deliciosa, com banana. Eles comem com banana lá no litoral do Paraná. Tem essa comida que eu acho muito bacana. Eu queria que eles conhecessem. Acho que eles vão conhecer só através de mim mesmo, porque eu paranaense, acho que é só através de mim que eles vão conhecer. Deu até uma fominha por aqui. Aliás, como o Alexandre gosta de feijão
e de fritura, eu separei uma receita ótima de bolinho de tutu de feijão, que é um petisco brasileiríssimo, né? E cadê a receita, Rita Lobo? A receita tá no Panelinha. Eu tenho uma outra dica para você e para o Alexandre também, que é o vinagrete de feijão fradinho. Como esse tipo de feijão não dá caldo, ele é perfeito para preparar saladas. E a receita, essa receita dele em versão vinagrete, deu água na boca aqui. Combina com grelhados, com carne seca, fica um espetáculo. Até com o churrasquinho do Alexandre vai bem. E ó, não posso deixar de citar uma receita que eu deixei separada também no site, junto com o post desse episódio, que é o feijãozinho do dia a dia, tradicional do PF, caldoso, perfumado. Lá no Panelinha tem um monte de receitas e se você fizer alguma delas, posta a foto. Se você quiser que eu veja, é só colocar a hashtag Receita Panelinha. Eu adoro acompanhar o que tem saído aí do outro lado. É isso, minha gente. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas eu volto na terça que vem com mais um convidado e um papo bem saboroso. Até lá! A realização do podcast é do Panelinha e a produção da Trovão Mídia. A edição de som e a trilha são do Arthur Decloé. O Cadê a Receita, Rita Lobo? Tem o apoio do Azeite Andorinha.